Cumprimento o presidente Valério, cumprimentando o presidente, eu Boa noite. Cumprimento a essa Casa Legislativa. Cumprimento a meus confrades, confreiros da Academia Santa Maria de Letras, casa que eu tenho orgulho de fazer parte dela, que vem fazendo um trabalho espetacular na recuperação e na manutenção da cultura santamarense. E parabenizar aos vereadores, na noite de hoje, terem dado o seu voto de aprovação para essa lei tão importante, que institui, então, o dia do combate, o dia do enfrentamento ao bullying. Se bem que nós estamos vivendo em uma sociedade onde os abusos vêm crescendo sistematicamente. E é nesse ambiente que surge Davi. Com essa preocupação, esse desprazer em ligar a televisão ou acessar uma rede social e perceber que mais uma criança foi abusada, ou foi vítima do bullying, ou foi vítima do abuso sexual. E percebe-se que hoje as nossas crianças estão vulneráveis em qualquer ambiente da sociedade. Então, preocupado com essa situação, e uma pessoa preocupada em trazer o conteúdo do cotidiano para dentro de minhas obras, onde eu mesclo sempre ficção com realidade, que se desenvolveu então a obra. Principalmente a partir da notícia veiculada no DC em 2018, sobre um abuso ocorrido numa escola em Santo Amaro da Imperatriz, onde eu, no início do ano, tinha estado para matricular minha neta de 8 anos. Então, realmente, aquilo me impactou de uma forma, e eu percebi que isso tinha chegado muito mais próximo de nós do que a gente imagina. Porque, normalmente, as pessoas têm o hábito de... Isso é uma intuição da pessoa, né? Não chegou em mim, eu não preciso me defender, ou não preciso defender a sociedade como um todo. Mas, quando a água bate nos pés, realmente, a gente pensa e repensa sobre o assunto. E foi nesse dia que eu recebi essa notícia, que eu me deparei com essa notícia na rede social, que eu fui para a cama sem conseguir pegar no sono, e ali eu permaneci, acho que por uns 2 dias, tentando dormir, não conseguindo. E eu digo, eu tenho que dar a minha contribuição, então, para essa criança, porque eu também fui uma criança que sofri bullying. Todos nós sofremos bullying. Na época não tinha a terminologia, bullying não existia, e era muito fácil, porque a minha avó dizia assim: vai para o colégio, se apanhar, apanha em casa. Então, tu precisava reagir. Mas os tempos mudaram. Isso hoje não existe mais nem essa possibilidade, né? Quanto mais esse conselho. Mas a gente vai superando, foi superando, e hoje percebe-se que a criança está numa situação de tamanha vulnerabilidade que ela não tem mais como reagir. Ela precisa realmente do adulto. Ela precisa do adulto que a defenda na escola, do adulto que a defenda em casa, porque a família, de certa forma, se fragmentou, está distanciada dos filhos, e isso tem promovido ou permitido que o problema se amplie. Bem, eu buscando a inspiração, porque eu sempre digo, pelo menos a minha linha de trabalho é essa, aonde eu trabalho ou inspirado ou motivado, e na maioria das vezes motivado e inspirado, ou vice-versa. Então eu busquei uma inspiração, aonde eu posso buscar uma inspiração para trazer esse tema, colocar esse tema em pauta, com esse cuidado que é necessário ter com a criança. Não é qualquer coisa que tu pode escrever para uma criança. Eu tive muita dificuldade, porque devido à minha perda dos pais aos 5 anos de idade, eu tive uma infância truncada, uma infância onde eu digo para mim mesmo que eu não tive infância realmente. Então eu tive que me reconstruir, me desconstruir, me reconstruir como criança para poder escrever Davi. E procurei trabalhar numa forma de
no formato de desenho em quadrinho, aonde coloca-se quando fiz o mapeamento, digamos, do livro, então eu busquei esse referencial, procurei colocar a criança como o herói da sua própria história, o herói do problema, da enfrentamento do problema, e combatendo um anti-herói sem ter que combater de fato esse anti-herói, tendo como combater ele por outras vias, que é o abuso, que é o bullying, e precisava então algo mais. Essa criança não tem como fazer esse enfrentamento. Então criou-se dentro da história o que eu chamo de Liga da Justiça, que é a periferia da criança, né? Aonde, tentando mostrar a essa criança que ele, como herói do seu próprio destino, ele não precisa fazer um enfrentamento como esse herói. Ele pode transferir para a Liga da Justiça, que são as pessoas fora daquele ambiente onde ele está sofrendo o problema. Então, se ele está sofrendo o problema em casa, ele tem a escola para recorrer. Se ele está sofrendo na escola, ele tem a casa. Ou ele tem a sociedade como um todo. Então, foi nesse ambiente que se desenvolveu Davi. E eu procurei também trazer algo que hoje a vereadora Simone, como professor, vai poder confirmar isso aí, algo que está sendo muito utilizado nas escolas, que é a leitura compartilhada, né? Aquela leitura onde há a interferência da criança, principalmente nos níveis infantil e séries iniciais, onde a criança pode interferir sem a perda do conteúdo do texto, né? Essa leitura ela vai dar realmente uma dinâmica melhor para o assunto. Então eu procurei trazer forma de versos curtos, para que essa criança pudesse então interagir com o adulto na leitura e esse livro ter um efeito maior. Bom, é desnecessário dizer que realmente eu acho que todo mundo tem a sensibilidade, todos têm essa sensibilidade de perceber isso aí. De que esse abuso que a criança sofre, é fácil, por exemplo, a gente ouviu muito na rede social, as pessoas condenando aqueles jovens que praticaram as ações. Realmente é condenável as ações deles. Mas é preciso entender que essas ações tiveram uma motivação. Ela não surgiu simplesmente, eu vou lá matar meia dúzia e vou para casa descansar. Não surgiu assim. Isso certamente surgiu de uma sequência de abusos que vem lá desde o abuso infantil e vai para o bullying e vai somando, ocorre uma somatória que vai explodir em algum momento de alguma forma. Nesse caso explodiu dessa forma. Em outros casos explode com o suicídio na adolescência, que é algo extremamente desagradável, mas que precisa ser falado. E não existe outra forma, segundo a própria Secretaria de Saúde, segundo os conselhos de medicina, de psiquiatria, a sociedade de pediatria também diz a mesma coisa, que não tem uma fórmula mágica. O que precisa é que o assunto seja colocado em pauta sempre, seja debatido, seja trazido à tona e que haja denúncia. Então precisa haver, em um lado, a consciência de que ele precisa ser falado, ser comentado, para que ele tome conhecimento, e no outro lado, que haja denúncia para que possa se tomar a posição. Bem, o livro foi lançado agora dia 18 de fevereiro, e foi lançado na cidade de Montenegro, a minha cidade de origem, minha cidade natal, para um público de 400 professores na abertura do ano letivo da cidade de Montenegro. Todos os professores estavam presentes. Foi feita uma palestra sobre o assunto, foram expostos realidades, números inclusive, e motivado por esse trabalho feito com os professores, a Câmara de Montenegro também, Simone, presidente, votou agora no mês de abril e aprovou por unanimidade também um plano de enfrentamento aos abusos na infância e adolescência. Então, é interessante porque eu sei que Santo Amaro já tinha uma lei que tratava do assunto, mas a lei, quando ela fica na gaveta, ela não tem valor. Ela realmente precisa ser posta em prática.
E uma forma inteligente, eu diria, de colocar em prática, é fazendo o que a casa fez hoje, que é instituir um dia, porque esse dia passa realmente a ser trabalhado, a ser trazido ano a ano e trabalhado. Bom, a Sociedade de Pediatria diz o seguinte em relação ao bullying. Eu até vou ler aqui, porque eu tenho, vou pegar uma colinha aqui, porque são vários dados aqui que eu não consegui gravar. Em 2017, a Sociedade de Pediatria considerava 6 tipos de abuso como bullying. Hoje, em 2019, ela já considera 8 tipos de abuso. São eles físico, verbal, escrito, material, moral, social, psicológico e, para completar a dose, o cyberbullying. Então, veja que estão crescendo os tipos de abuso considerados bullying. E a Sociedade Brasileira de Pediatria também diz algo muito interessante que é bom ser avaliado. Ela diz o seguinte, porque a nossa concepção fora do assunto, do problema de fato, os professores vivem mais isso, eles talvez tenham mais essa consciência, mas às vezes não existe, se ele não vem, se ele não é trazido, às vezes não se percebe ele. Temos a impressão de que existem 2 lados apenas do bullying. O lado que sofre a ação e o que pratica a ação. Mas a Sociedade Brasileira de Pediatria diz que não é bem assim. Ela diz 2 coisas que são muito relevantes. Ela diz que, no lado de quem pratica a ação, existem mais pessoas. Existem aquelas que assistem, que ela considera abusadores em potencial também. Ou seja, são coniventes. Ou seja, ela diz que quem assiste, calado, também é culpado. E é uma situação interessante para ser trabalhado nas escolas, principalmente, de começar a tentar neutralizar, porque hoje é muito visto o lado de quem sofreu a ação. Mas é muito importante começar a ter um olhar mais aguçado para quem pratica a ação, ou quem está predisposto a praticar a ação. Algumas escolas têm utilizado, inclusive, frases de efeito soltas na escola para que essas frases de efeito tragam reflexão. Por exemplo, eu fiz uma frase, ela está sendo usada em algumas escolas, que diz assim, simplesmente assim: qual a graça de fazer graça com o que não tem graça? Então é algo que é meio uma brincadeira, mas ele leva a uma reflexão. Por que essa frase está aqui? Mesmo essa frase também, quem pratica não, quem assiste calado também é culpado. Então, leva a reflexão e leva a discussão do assunto. E aonde isso acontece, a coisa tende a se, pelo menos, amenizar, né? Então, eu reafirmo de novo, que nossas crianças estão vulneráveis em todos os ambientes e é preciso um olhar mais aguçado para isso. E Davi vem com essa intenção. Davi diz assim na frase final dele: conta, 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 para a sua luz não se apagar. Porque a luz de uma pessoa abusada, seja ela em qual desses abusos aqui, ela é uma luz que se apaga sistematicamente. Então, os abusos vão ocorrendo e ela vai se apagando cada vez mais, até culminar em alguma coisa extremamente desagradável. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Davi está disponível, eu digo que Davi precisa estar. Davi, que eu me refiro, Davi, o besouro dourado não faz de conta, o livro precisa estar dentro das casas, ele precisa estar na escola, ele precisa estar no espaço público, para que esse livro, sendo folheado, traga o assunto à tona, porque justamente por esse distanciamento que está havendo da família, o assunto muitas vezes não é colocado em pauta, ele não é discutido, ele não é levantado. E a criança, ela tem uma dificuldade, são crianças, na percepção de algumas coisas. Eu participei muito agora,
em várias escolas no Rio Grande do Sul, fui convidado a partir do lançamento, em várias escolas de infantil e séries iniciais, para trabalhar a hora do conto com as crianças. E é impressionante a carência que eles estão. É comovente ver como a criança, essa falta, esse distanciamento dos pais, quando surge alguém que eles veem como uma figura de pai ou uma figura protetora, como eles se apegam. Eu tenho fotografias, é uma pena que eu não posso mostrar hoje, que não teria um local adequado, mas uma oportunidade a gente vai fazer isso. A criança abraça, agarra, porque sabe que alguém está protegendo. De alguma forma eu sou um protetor. Então, isso é muito interessante. E outra coisa que eu achei muito interessante, as escolas antecipando a visita do autor, o trabalho do autor, fizeram trabalhos assim que eu acho que precisam ser replicados nas escolas aqui também. Um deles foi um trabalho onde eles colocaram um painel imenso, metade dessa parede aqui, onde as crianças fizeram um desenho de roupas, masculina e feminina, que podia ser levantado, onde as crianças desenhariam o que é parte íntima. E é interessante que a inocência deles é tão grande, que muitos deles colocaram a axila como uma parte íntima, a dobra do joelho aqui como uma parte íntima. Então, essa é a inocência das nossas crianças que precisa ser preservada. Ela não pode, nós não podemos permitir realmente que esse tipo de coisa macule esses seres que dependem de nós. Bom, falando em criança, eu me emociono porque eu tenho netos, tenho filhos, graças a Deus todos adultos, mas eu tenho netos e realmente a sociedade, eu tenho um olhar para a sociedade, eu tenho um olhar preocupado com a criança. Eu não tenho um livro exclusivamente para ganhar dinheiro, porque eu vou vender, porque o livro, os meus confrades aqui presentes podem confirmar isso aí. Se fôssemos viver da sustentação do livro, não é, confrades? Por certo estaríamos mortos já de fome há muito tempo, porque o livro realmente, quem escreve não escreve com a intenção de ganhar dinheiro. Quem escreve, com certeza, escreve com a intenção de contribuir com a sociedade que vive. E essa é a minha contribuição, não só para Santo Amaro, mas eu até não tinha imaginado a dimensão que tomaria o livro. Hoje, acabei de receber um contrato, me contratando para uma feira literária, não uma feira, uma semana literária, no meio oeste, curitibanos, e outras cidades já estão contatando comigo para participação em feiras devido à relevância do tema do livro. Isso me alegra porque eu acho que quando tu faz algo direcionado para a sociedade, essa sociedade responde positivamente, é porque tu acertou. E eu tenho a sensação de que eu acertei com Davi. Bom, eu não quero estender muito mais, então, eu quero agradecer a todos que estão presentes aqui, dizer que eu vou estar autografando o livro, aqueles que tiverem interesse. E eu trouxe também uma visita que eu fiz em Montenegro, essa foi em São Leopoldo, lá no Rio Grande do Sul. Eu trouxe alguns livros que versam sobre a síndrome de Down. Sobre a síndrome de Down, experiências vividas, é um livro gratuito, está ali à disposição para todos, até vou pedir para a Fabiana depois distribuir para todos, para os vereadores também. É um livro, então, que fala sobre a síndrome de Down e as suas consequências e tudo mais, tá? Então, eu agradeço a todos, muito obrigado pela presença de vocês, a presença de vocês é um estímulo para o escritor. O escritor busca exatamente isso, ter esse reconhecimento das pessoas. Muito obrigado, uma boa noite a todos.